A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e atribui-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt, em 1765. As novas tecnologias de produção mudaram fundamentalmente as condições de trabalho e os estilos de vida das pessoas. A primeira revolução industrial, ocorrida sobretudo na segunda metade do século XVIII, foi o primeiro paradigma na área de produção de grande escala, em que os modelos agrícola e artesanal de produção deram lugar à introdução do modelo industrial hoje existente. A principal mudança foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado, com o uso de máquinas. Ocorrida na Europa, inicialmente na Inglaterra e depois no restante da Europa Ocidental e Estados Unidos, o período foi marcado pela introdução das máquinas nos processos produtivos, bem como a fabricação de produtos químicos e a expansão do transporte de pessoas e produtos, sobretudo por ferrovias e navios a vapor. Sistemas Toyota de produção. O Toyota Production System é uma filosofia e estratégia de gestão da perspectiva da produção enxuta. É um sistema orientado para as pessoas porque respeita o fato de que são as pessoas que operam o sistema. O respeito pela equipe de trabalho formam a base do TPS. A utilização efetiva do tempo de um membro, o envolvimento dos funcionários e o incentivo à contribuição de melhoria do processo lento da equipe são elementos chaves. Sob o TPS, cada ação de um membro da equipe deve agregar valor à produção e ajudar a aumentar a produtividade geral. A comunicação e o gerenciamento visual estão no centro do TPS. A segunda revolução envolveu o desenvolvimento de indústrias química, elétrica, de petróleo e aço, além do progresso dos meios de transporte e comunicação. Navios de aço tomaram o lugar de embarcações feitas de madeira. O avião, a refrigeração mecânica e o telefone foram inventados no período, bem como a produção em massa, linha de produção, a energia elétrica e o enlatamento de alimentos. Os automóveis passaram a ter supremacia em centros urbanos, no transporte particular de pessoas, sendo usado também para transporte de carga, caminhões. Ocorre a expansão da malha rodoviária em todo o mundo. A terceira revolução industrial foi marcada pela substituição gradual da mecânica analógica pela digital, pelo uso de microcomputadores e criação da internet, em 1969. Na época chamada pelo governo americano de ARPANET, houve ainda crescente digitalização de arquivos e a invenção da robótica. No decorrer do tempo, surgiram diversos tipos de modelos e sistemas de produção industrial. Um tipo sempre superava o outro de acordo com o modelo histórico e suas respectivas necessidades. A administração científica é um modelo de administração criado pelo americano Frederick Taylor no final do século XIX e início do século XX, e que se baseia na aplicação do método científico na administração com o intuito de garantir o melhor custo-benefício aos sistemas produtivos. Taylorismo teve início no século passado. Tinha como objetivo principal dinamizar o trabalho na indústria. O criador desse sistema produtivo foi Frederick Taylor, que acreditava na especialização de tarefas, ou seja, o trabalhador desenvolvia uma única atividade. Princípios básicos de Ford. Henry Ford fez uma das maiores fortunas do mundo graças ao constante aperfeiçoamento de seus métodos, processos e produtos. Por meio da racionalização da produção, idealizou a linha de montagem, o que lhe permitiu a produção em série, isto é, moderno método que permite fabricar grandes quantidades de um determinado produto padronizado. Fordismo. A racionalização da produção proporcionou a linha de montagem que permite a produção em série. Na produção em série ou em massa, o produto é padronizado, bem como o maquinário, o material, a mão de obra e o desenho do produto, o que proporciona um custo mínimo. Daí a produção em grandes quantidades, cuja condição precedente é a capacidade de consumo em massa, seja real ou potencial na outra ponta. A indústria 4.0, conhecida como Quarta Revolução Industrial, é um conceito que engloba todas as inovações tecnológicas criadas nos últimos anos para facilitar processos industriais e gerar mais lucro às empresas. O conceito básico da Quarta Revolução Industrial entende que, ao conectar máquinas, sistemas e ativos,
As empresas podem criar redes inteligentes ao longo de toda a sua rede de produção, e com isso controlar diversas ações de forma autônoma. As fábricas inteligentes terão a capacidade e a autonomia necessárias para agendar manutenções, prever falhas nos processos e se adaptar aos requisitos e mudanças não planejadas na produção. A produção dessas fábricas passa a ser controlada por sensores, software e equipamentos conectados que permitem coletar e analisar grandes volumes de dados, criando processos mais rápidos e eficientes, para produzir produtos de maior qualidade e custos reduzidos. Nessas fábricas ocorre a união do mundo físico ao virtual, que será intensificado com o 5G, integrando todas as etapas do processo de produção e alterando a forma de criação de valor. As máquinas conversam com outras máquinas e com os insumos ao longo da cadeia de produção automatizada, flexível e com auto-organização. Os avanços tecnológicos da indústria 4.0 vão muito além de sistemas e máquinas com inteligência artificial e conectadas em rede. Seu escopo abrange inovações em áreas que vão desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia, biotecnologia, energias renováveis e a computação quântica. Ou seja, é uma fusão de tecnologias entre os domínios físicos, digitais e biológicos que mudam a forma de produção industrial. A indústria 4.0 possui atividades descentralizadas, virtualização, interoperabilidade, modularidade e tudo isso em tempo real. A consolidação das leis trabalhistas na era Vargas. Getúlio Vargas foi o governante que fez da política trabalhista uma forma de controle social e política. Inspirado no modelo fascista italiano, Vargas procurou controlar a massa de trabalhadores urbanos, sobretudo aqueles ligados à então crescente industrialização do país, por meio da legislação trabalhista, como a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, ou as Leis Trabalhistas, decretada em 1º de maio de 1943. Uma das principais características da era Vargas foi a promoção de transformações estruturais no setor econômico, como investimentos em indústrias de base, como a siderúrgica, a metalúrgica e o setor de energias. Como medida político-social para acompanhar essa característica no âmbito econômico, Vargas priorizou a questão da legislação relativa ao trabalho. A inspiração para as medidas de Vargas provinha do modelo de Estado corporativo desenvolvido pelo líder do fascismo italiano, Benito Mussolini. Foi com a Carta de Trabalho Carta del Lavoro de 1927 que Mussolini conseguiu controlar os sindicatos de operários e manter afastada por possibilidade de insurgências de viés comunistas ou anarquistas, muito frequentes na Itália no início do século XX. A Carta de Trabalho influenciou não só o Brasil, mas também a Turquia e Portugal. Quando o exercício da empresa ou de seu empregador, alguém sofre uma lesão que leva a incapacidades em certo grau, temporárias ou não, ou até mesmo a morte, podemos classificar como doença ou acidente do trabalho. Existem os acidentes típicos, que são os repentinos e traumáticos. Poderiam ser evitados com o uso de equipamentos que as empresas já são obrigadas a fornecer. Tem a doença profissional, que está relacionada ao exercício da profissão, não necessariamente com o ambiente do trabalho. Tem a doença do trabalho, que é caracterizada necessariamente pelo ambiente. Tem o acidente de trajeto, que pode ser caracterizado quando o trabalhador está indo da sua casa até sua empresa, mas também pode ser os acidentes ocorridos no local do trabalho, no horário, quando seja por consequência de uma sabotagem, ou agressão, ou terrorismo, violência intencional entre os colegas do trabalho, negligência, imperícia ou imprudência de alguém, atos irracionais de um colega. Tem um acidente de qualquer natureza que, independente do local do trabalho, está ou não no horário de expediente ou na empresa, se o trabalhador tiver um contrato vigente no momento do acidente, é também caracterizado como acidente do trabalho. Os principais são as quedas em grandes altitudes, o manuseamento inadequado de ferramentas, movimentos repetitivos e choques elétricos. Os créditos desse vídeo vão para Juliane, Laura Helena, Lucas Dias e Rebeca. E também para os vídeos, que são Harold Losley, de 1923,
One, uma pequena animação sobre uma moedinha no processo de fabricação e que retrata muito sobre a indústria. Model Citizen, uma animação distópica sobre um futuro distante onde os robôs controlam todos os seres humanos. Um vídeo de Minecraft sobre uma cidade industrial criada por Journey Vitis. E outro vídeo sobre Minecraft que retrata um mundo em 2049, do mesmo criador. Um vídeo da Electronic Arts sobre um trailer de The Sims 4 ao trabalho. Também temos um vídeo que é sobre a criação de São Paulo no Minecraft, feito pelo Leo Game XD. E por último temos uma animação CGI feita pelo CG Meetup, chamada Memories of Sadie, que fala sobre um garoto que perdeu um pai por causa de um acidente.